Boa tarde, galera. Bem-vindo mais uma vez ao canal Curiosidades Americanas. Eu sou Valdemir, apresentador e fundador e o CEO do canal. Vocês já pararam para pensar e perguntar quantos presidentes americanos foram assassinados e quantos atentados aconteceram contra esses líderes? E fica comigo que a gente vai descobrir isso junto. Os Estados Unidos são relativamente um país novo, considerando os países europeus, que também foram uma colônia inglesa por 112 anos, que se independizaram em 4 de julho de 1776. Ótimo, um país novo precisava de um líder, verdade? Então, foi perguntado ao George Washington se ele queria ser imperador ou rei. Ele respondeu que nenhum dos dois. Ele queria uma eleição democrática e assim foi. Ele concorreu à presidência com o John Adams, venceu as eleições e se tornou o primeiro presidente americano em 1789. Por 2 mandatos. Nos 248 anos de existência da história americana, 17 atentados aconteceram contra os presidentes. Infelizmente, 4 morreram, foram assassinados, e houveram vários complôs contra o Obama. O primeiro a sofrer um atentado foi o presidente Andrew Jackson, em 1835, na frente do edifício do Capitólio em Washington, D.C. Um pintor de parede da Casa Branca, o Richard Lawrence, ele tinha 2 pistolas, mas nenhuma funcionou na hora. E logo após o incidente, o presidente Andrew Jackson deu uma surra de bengala no suposto atirador. Deve ter sido uma cena hilárica, não? E o primeiro presidente americano a ser assassinado foi Abraham Lincoln, em 14 de abril de 1865. Era uma sexta-feira santa, exatamente 6 dias depois ao término da Guerra Civil Americana. Só para lembrar, a Guerra Civil Americana foi a guerra mais sangrenta que o país já passou, onde quase 700 mil americanos perderam suas vidas. Bem, o assassino, John Wilkes Booth, era um ator de teatro famoso. O presidente estava assistindo uma peça de teatro chamada Nossos Primos Americanos, no 2º andar do teatro, com sua esposa Mary Todd Lincoln. Ele, como um ator, famoso, teve acesso ao 2º andar e atirou no Lincoln em frente da sua esposa. Foi preso, julgado e condenado à forca. O vice de Lincoln, o Andrew Johnson, quase sofreu um atentado também. Um americano de descendência alemã, o George Eisenhower, mas na hora H não teve coragem, foi, lógico, preso, julgado e condenado à forca também. O segundo presidente a ser assassinado foi James Garfield. Aqui nos Estados Unidos, muita gente não lembra desse episódio. O assassinato aconteceu na cidade de Baltimore, em 3 de julho de 1881, às 9h30 da manhã, em um sábado. O assassino, na verdade, Charlie Gaudio, usou uma pistola. O presidente não morreu na hora, morreu 2 meses depois por infecção generalizada. O assassino foi preso, julgado e condenado à forca também. O terceiro presidente a ser assassinado foi o William McKinley, que tinha acabado de ser reeleito em 6 de setembro de 1901, na cidade de Buffalo, que é uma cidade que fica no norte do estado de Nova York. No dia do assassinato, havia uma exposição de uma feira internacional, a Pan American Fair, e é lógico que o presidente estava lá. Nesta feira internacional, haviam vários estandes de toda parte do mundo. Um deles era chamado Templo da Música, onde até então o presidente McKinley estava apertando as mãos do público, e foi aí que entrou em ação o atirador, um croata anarquista de 28 anos, metalúrgico, o Leon Krojowski, com uma pistola calibre 32 enrolada em um lenço, colocou dentro do terno dele, foi se aproximando do presidente, finalmente deu 2 tiros no abdômen. E uma semana depois, em 14 de setembro de 1901, o presidente morria de gangrena.
aos 58 anos. Logicamente, o assassino foi preso, julgado, condenado e, o mais importante, executado em 29 de outubro. Se vocês analisarem, a execução do assassino aconteceu 7 semanas após o tiro que ele deu no presidente. Olha como a justiça americana é rápida e eficiente. Só um detalhe, a execução foi em uma cadeira elétrica que foi desenvolvida pelos funcionários da companhia do Thomas Edison. Exatamente, o inventor da lâmpada. E a primeira tentativa não deu certo. Teve um problema técnico na cadeira, repararam a cadeira elétrica e tentaram pela segunda vez e deu certo. Hoje, o estado de Nova York não permite a pena de morte, que foi abolida em 2004. Outra tentativa de assassinato aconteceu em 30 de março de 1981, em Washington, D.C. O presidente Ronald Reagan tinha acabado o seu discurso e estava entrando em sua limusine quando o atirador John Rickling deu 2 tiros nele. Mas o motivo não foi político. Ele, o atirador, era obcecado pela atriz americana Jodie Foster. Acreditava ele fazendo isso iria chamar a atenção da atriz, que na época eles tinham uma affair. Lógico, foi preso, julgado e o veredito foi insanidade. E passou 34 anos da sua vida em um hospital psiquiátrico. Mas ele foi solto em 2016. Hoje ele mora em Nova York e está tentando a vida como cantor. Já tem 30 mil seguidores no YouTube e mais de 15 mil pessoas já escutaram a música dele. O último presidente a ser assassinado foi John Fitzgerald Kennedy, conhecido como o JFK. Às 12h30 da tarde do dia 22 de novembro de 1963, o presidente e a primeira-dama estavam em uma passeata de carro aberto na cidade do Texas, Dallas, junto com o governador do Texas também. De repente, um tiro atingiu a cabeça e outro o pescoço do presidente, e o cérebro dele caiu no colo da primeira-dama. Imagina o pânico dessa mulher. O governador também foi atingido, mas sobreviveu. O motorista arrancou com o carro para o hospital imediatamente, mas infelizmente, meia hora depois, o presidente foi declarado morto. 1h38, o vice assumia a Casa Branca. A polícia agiu rápido e prendeu 1 hora depois o atirador, o Lee Harvey Oswald. Ele trabalhava em uma escola do Texas. 2 dias depois, ele estava sendo transferido para a penitenciária quando o Oswald, o atirador, estava entrando no camburão da polícia, foi atingido com tiros e morreu 2 horas depois. Hoje, nos Estados Unidos, o assassinato do JFK está na memória de todos os americanos por uma razão muito óbvia. Tudo foi televisionado ao vivo. Há várias homenagens a ele pelo país inteiro, inclusive o Aeroporto Internacional de Nova York chama o JFK em homenagem a ele. Em 2008, houve um complô contra o candidato à presidência, o Barack Obama, que na época era senador. Eram 3 homens brancos que pertenciam a um grupo radical, a Supremacia Branca. Em Denver, no Colorado, foram eles os primeiros. O primeiro de 28 anos, o Tahir Gradel, o segundo de 33 anos, o Shaw Robert, e o terceiro de 32 anos, o Nathan Johnson. O FBI conseguiu desmantelar o complô quando eles foram presos. Encontraram o arsenal de guerra, como rifle de snappers, colete à prova de bala, enfim, estavam preparados para o tudo ou nada. Mas, felizmente, o FBI, com a sua inteligência perspicaz, resolveu tudo. Todos foram presos, julgados e condenados. Entre os 46 presidentes americanos que serviram e servem ainda, como é o atual, o Biden, 8 deles morreram no ofício, 4 foram assassinados e 4 de causa natural. Desde 1917, há uma lei federal classificando a tentativa de assassinato a um presidente ou um vice como hediondo.
Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e faça seu comentário embaixo. E aquele abraço e até o próximo vídeo.